Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Thalita, sou formada em Matemática e Física, concluinte de Pedagogia, e estamos aqui hoje para falar um pouco sobre a Bíblia, um compêndio que Deus nos deixou. Ele nos deixou 4 compêndios, na verdade. A Bíblia é um deles. Ele nos deixou a natureza como forma, como se fosse um livro, né? De aprendizado para nós. Ele deixou o trabalho útil, nós aprendemos com o nosso trabalho. Nós aprendemos também com a experiência da vida, com as experiências que nós temos no dia a dia. E nós aprendemos também com a Bíblia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como a gente consegue aprender os conteúdos de diversas disciplinas dentro da Bíblia. Será que isso é possível? Será que nós realmente vamos conseguir isso e dá para encontrar isso, qualquer conteúdo? Tem gente que diz que não, mas eu confesso para vocês que eu nunca tentei achar todos os conteúdos. Mas cada vez que eu leio mais a Bíblia, mais e mais eu vejo quantos conteúdos podem ser abordados dentro da palavra de Deus. Pode parecer meio estranho isso, né? Mas a gente vai aprender um pouquinho e vai tentar mudar o olhar, o foco, para ver e para poder enxergar esses conteúdos dentro da palavra de Deus. Há algum tempo atrás eu postei lá no Instagram uma tabela com alguns códigos que esses códigos eram da BNCC, os códigos da competências e habilidades de cada disciplina ou de cada eixo disciplinar, né? E vamos chamar de conteúdos. E nesses eixos, nesses conteúdos, nesses códigos, eu estava relacionando um estudo de uma passagem da Bíblia. Na verdade, um texto bíblico, né? Eu não me lembro se era Gênesis 3, qual era o livro que nós estávamos estudando. Mas quando eu postei, o interessante foi que muitas e muitas pessoas me pediram essa planilha, me pediram mais, perguntaram de onde eu tinha achado isso. E eu realmente não tinha como disponibilizar para ninguém, porque aquele arquivo era um arquivo único. Eu tinha feito esse arquivo simplesmente para, primeiro de tudo, eu fiz à mão para eu poder verificar, acompanhar, né, ali qual era o crescimento, o desenvolvimento do meu filho em relação à grade curricular ou em relação ali aos eixos da BNCC. E eu gosto de fazer isso para eu ter meio que um termômetro, né? E é bom a gente ter isso como uma avaliação, não do aluno, não minha, né? Do meu filho, quer dizer, mas sim minha, se nós estamos conseguindo ali avançar nos conteúdos e no conhecimento de acordo com a BNCC. É claro que nós não nos baseamos nisso, eu não pego a BNCC e monto meu planejamento de acordo com a BNCC. Eu creio pela minha experiência que conforme as coisas vão acontecendo no dia a dia, nós já vamos cobrindo muitos e muitos das propostas ali que tem na BNCC. Então, eu fiz aquela planilha mais para esse termômetro e tive a ideia de colocar organizadinho, bem bonitinho ali no Word, numa tabela feita no Word mesmo, para realmente incentivar as pessoas a praticarem, o olhar ao conteúdo, encontrar o conteúdo ali na palavra de Deus. E eu não tinha isso, mas porque eu não faço isso bonitinho ali, né? Tudo aquela planilha, porque eu não sou dessa parte tecnológica. Eu gosto sim de ler a Bíblia e de marcar ali todos os conteúdos que eu consigo enxergar, todos os conteúdos que eu vejo oportunidade de aprendizado ali. Eu gosto de marcar sim, mas onde é assim, ó, no caderno. Nos meus rabiscos. Eu gosto de ter, hoje em dia eu tô tendo até um caderninho, porque antes era em folha solta. Confesso que eu não sou muito organizada assim, nesse sentido de deixar tudo bem bonitinho. Não vou falar organizada, mas o jeito, né, de fazer tudo nas planilhas ali. Eu sou mais assim, algo bem mais simples, bem mais rústico, né, como vocês estão vendo aqui.
Então aqui geralmente eu coloco aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Geralmente eu coloco assim, ó, qual é o texto que nós estamos lendo, o capítulo, qual que é o trecho. E de acordo que eu vou lendo, eu gosto de separar assim, bem rústico mesmo, né? Então eu começo a ler ali, já começo a anotar todas as ideias que eu tenho em um formato de uma lista ali, né? De uma tabelinha assim, mas mais listando. Se eu vejo que é um conteúdo de português que eu posso colocar, um conteúdo de geografia, eu gosto de dividir nessas matérias mais tradicionais, né? Porque hoje em dia existem outros eixos, né, outros nomes dados, né, junção entre as ciências, mas na minha mente funciona mais assim. Então, cada um tem um jeito, né, de trabalhar, de pensar e de ver essa questão. Mas eu gosto de enxergar esse todo, porque ele é um todo, mas dentro dessas matérias, dessas disciplinas que nós conhecemos normalmente, como geografia, história, biologia, matemática, física, enfim. Eu tô aqui com a Bíblia e eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da riqueza que nós podemos encontrar na palavra de Deus. Imagine o tamanho disso daqui, ó. A minha Bíblia tá um pouquinho velhinha, tá, gente? Não peguei a Bíblia mais bonita, eu peguei a que eu uso sempre, com as anotações mesmo. Então imagine que tudo isso, olha a quantidade de conteúdo que nós temos aqui dentro. Isso aqui é uma preciosidade, não somente da parte espiritual que nós temos, mas ele expande, a Bíblia expande a nossa mente, a palavra de Deus expande a nossa mente com até mesmo a parte riquíssima que tem da parte do desenvolvimento mental que ela nos traz. E ela nos dá um pouquinho mais, ela nos dá ideias de aprendizado de acordo com a tua palavra. Portanto, a palavra de Deus é rica demais. E tem um texto que há algum tempo atrás eu ainda não estudei com meus filhos, tudo, né? Mas eu vou pegar até aqui agora. O texto que eu estou falando é o texto que está em Atos, no capítulo 27. Muito rico, de todas as disciplinas que você possa imaginar, nós podemos aprender aqui na palavra de Deus. Então aqui diz assim, ó, Paulo é enviado para a Itália. Então nós temos aqui no capítulo 27, no verso 1, a seguinte frase: Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Olha que interessante aqui, como que a gente pode analisar, como que se torna o olhar aqui para os conteúdos a serem estudados. Aqui, a primeira informação que nós temos é que eles iriam navegar. Nós temos, então, uma gama de estudos que nós podemos aprender sobre meios de transportes. E nós podemos aprender que o navio, que o barco, ele é um meio de transporte marítimo. E então olha quantas coisas você pode ensinar para o seu filho a partir só desse trechinho aí. Você pode se aprofundar nessa questão da navegação, parte histórica, como que eram antigamente as navegações, como que eram os barcos, né, a vela. A gente pode entrar em física, né? Como que produz isso para os alunos que são maiores, que conseguem compreender mais ainda vetores, né? Dependendo da idade do seu filho e da capacidade que ele tem de querer absorver e da vontade que ele tem e a tendência, né? Para esse ramo da física, você pode ali falar sobre vetores, pode desenhar e aprender mais. Enfim, só dessa palavra de navegação, só dessa informação que Paulo ele iria fazer uma viagem navegando. Essa viagem seria através de uma navegação.
E para onde ele ia? Aqui fala que ia para a Itália. Pronto, mais algo para a gente estudar. Nós podemos ali encontrar em qual continente fica a Itália e podemos aprender sobre os continentes ou relembrar os continentes que existem. Podemos ir ali no mapa e a gente ver ali como que é a Itália. A gente pode, de repente, ver a distância, né? E aí a gente pode trabalhar com escalas. Olha que fantástico, na parte de matemática, qual é a distância ali na escala, a escala, né, que foi feito o mapa, e qual é a distância real. Para alunos ainda maiores, pode pedir para calcular isso com a regrinha de 3. Gente, olha quantas coisas a gente pode aprender. Tem mais. Ainda que fala que entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião. O que é um centurião? Tem muitas palavrinhas na Bíblia que a criança muitas vezes ela não compreende. Estar com um dicionário ali do lado é fantástico para o aprendizado, não somente do manuseio ali que a criança vai ter ali, né, e do conhecimento do significado daquela palavra, mas também da ortografia daquela palavra, né? E dessa habilidade mesmo de manusear um dicionário. É óbvio que no começo você vai estar ali ajudando, né? Você que poderá fazer isso, mas tudo depende da maneira que você conduz. Porque se você conduz naquela expectativa, se você conduz naquela curiosidade, cativa a curiosidade da criança, ela vai ficar naquela expectativa de entender o que é um centurião ou o que é aquela palavra que ela não consegue compreender ali. Eu estou lendo na minha linguagem, não é uma linguagem atualizada, assim, né? Uma linguagem mais moderna. Mas você também pode ler em outras linguagens, mas não importa, sempre nas outras linguagens vai ter alguma palavra que o seu filho não vai compreender. Então, o uso do dicionário já está ali sendo um aprendizado por si só. Mais outra questão que entra aqui, né? Que esse centurião ele se chamava Júlio. Você já parou para pensar em pesquisar o significado dos nomes, a origem dos nomes, né, da língua que é, de onde provém? Aí a gente pode entrar na parte da língua em si, isso é bem legal. E ele fala da corte imperial. Olha que fantástico a gente trabalhar a história, né? A gente aprender aí um pouco de história, o que é corte imperial, como que era formado ali os sistemas, né, de reinos, como que é hoje, a democracia, enfim. Podemos entrar em vários assuntos somente com um versículo da Bíblia. Se eu posso entrar em vários assuntos em um versículo, imagine esse restante desse conteúdo todo. Ali fala que ele embarcou no navio Adramitino. O que seria isso? Que estava de partida para costear a Ásia. Olha isso, costear, costa, né? O que é a costa ali? Palavras, a riqueza que seu filho vai ter de vocabulário, né? E compreender ali, a gente pode pegar o Brasil e falar ali quais são, né? As costas ali, pedir para ele ver e ler ali no mapa, entender o que é isso, entra aí na parte de geografia, né? Costear a Ásia. Olha lá onde que fica a Ásia. Tava na Itália. A Itália fica na Ásia. São perguntas que a gente vai fazendo para nossos filhos, que vai indagando e que isso, essa prática no dia a dia, esse exercício é que vai fazer com que ele compreenda de uma maneira muito natural. Não é você chegar ali e colocar na lousa ou você falar, vamos estudar hoje sobre os continentes. Então, nós temos aqui o continente europeu, o continente asiático, a América do Sul, enfim. Você pode até informar isso e fazer isso. Vai passar algum tempo, ele vai esquecer. Vai passar algum tempo, ele pode até se lembrar. Mas será que aquilo houve algo significativo para a criança? O significativo acontece quando a gente relaciona com alguma coisa mais concreta. Isso é o que chamamos, que a Ellen White fala muito sobre isso, é você aprender da causa para o efeito. É quando você consegue relacionar as duas coisas. Primeiro você tem uma causa, para depois você ter um efeito. Primeiro eu tenho aqui uma indagação, para depois ter uma descoberta.
E isso, gente, é fantástico, isso é uma riqueza no conhecimento. Ainda que fala, né? Continua no verso 2: fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Olha que riqueza geográfica, né? A gente lá vê no mapa. Eu gosto de fazer assim com os meus filhos, eu coloco uma bandejinha de isopor e o mapa em cima. Imprimo o mapa e coloco o mapa em cima. É bom você ter vários mapas sempre. E aí eu pego aqueles alfinetes e conforme a gente vai falando, a gente vai procurando ali no mapa. Mesmo a criança que está em uma fase de alfabetização ou pré-alfabetização mesmo, você pode trabalhar sonoridade. Ai, gente, é tão lindo aprender dessa maneira tão natural, é tão mais leve. Essa sonoridade, por exemplo, de você aprender a palavra, por exemplo, Ásia, né? Claro que não vai estar ali Ásia, né? Mas vamos pegar outra palavra, Itália. Pronto, vamos achar no mapa onde está a Itália. Itália começa com que letra? I, né? Você pode fazer a sonoridade, você começa com B, né? Tipo Brasil, bu. E aí trabalhar a parte fonológica, né, da criança. E quando você encontra ali, né, você vai lá e pode pegar o alfinete e você coloca ali em cima do alfinete. A criança ama fazer isso, né? Quando tem um monte de países ou um monte de lugares, nossa, aí que eles amam mesmo colocar. E é legal a gente encontrar num mapa, relacionar ao mapa que nós temos hoje, né? Às vezes os nomes mudaram, às vezes os nomes são parecidos, e é muito legal quando eles veem essa diferença, quando eles veem que existia um nome antes e agora tem um outro nome, ou tem a mesma localidade, ainda aquele lugar existe até hoje. Isso é fantástico e isso faz parte do processo histórico e geográfico também de aprendizado. Gente, agora olha esse verso 3. No dia seguinte, olha, trabalhar matemática, sequência, né? Antecessor, sucessor. Olha aí. Chegamos a Sidom, geografia. E Júlio tratando Paulo com humanidade. Gente, só um parênteses aqui, quando eu vejo muita coisa. E, por exemplo, Júlio, né? Como a gente pode trabalhar aqui os nomes próprios? Olha quantos nomes próprios aqui na questão do português, né? Substantivo próprio, substantivo comum. Olha, ensinar português, gramática e até mesmo literatura, né? Mesmo na palavra de Deus é riquíssimo. A gente pode usar a Bíblia. A criança pode aprender pontuação, ela pode aprender concordância, tudo com a palavra de Deus. Continuando aqui, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Aqui nós temos algo que eu chamo de vida. Eu coloco nos meus rabiscos vida, né? Ou às vezes religião. É um ensino para a vida que tem a ver com a filosofia, que tem a ver com a sociologia, né? E aí a gente vai até discutir alguns aspectos mais sobre a nossa vida, sobre o nosso comportamento, que muitas vezes está relacionado com o nosso caráter, né? Então, olha lá, tratou com humanidade. Como que era então, né, esse centurião, como que era o coração desse centurião, para ele poder tratá-lo com humanidade. E aí a gente fala sobre bondade e podemos falar sobre tantas outras coisas lindas que nós podemos desenvolver no nosso caráter. Aqui no verso 4, continuando, diz ali, ó, partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre. Figura de linguagem. Chipre estava protegendo eles, né? Como assim? Então, uma figura de linguagem portuguesa entrando aí. Por serem contrários os ventos. E aí vem a explicação, né? Por que estava protegendo ali? Então, tá explicando, por serem contrários os ventos. E isso entra a parte física, a parte matemática. Por que é importante ali navegar contra o vento ou não ser tão contra o vento? O que leva? O que é melhor e alguma situação é pior? Será que vai chegar mais rápido ou mais devagar? Isso é física, aprendido no primeiro ano do ensino médio. E seu filho pode aprender aqui de uma maneira muito simples. Agora a pergunta é, nós temos muitas outras coisas aqui.
Como que a gente pode pensar em tudo isso, em todos esses conteúdos? Se eu não sei sobre física, eu não sei sobre química, eu não sei muito sobre geografia, e como que eu posso pensar nisso? Aí vem a questão de nós mesmos termos essa curiosidade e estudarmos. Porque se a gente parar no nosso conhecimento, nosso aprendizado e pensarmos somente que o aprendizado é para o nosso filho, nós infelizmente vamos perder oportunidades lindas de ensinar os nossos filhos. Nós precisamos mais do que nunca desse conhecimento e dessa vontade de aprender. Eu vou contar para vocês que eu não sou muito boa em geografia, nem em português, nem em história. Essa parte de humanas não é muito comigo. Eu vou ser mais sincera ainda em falar que sobre história eu descobri, fazendo faculdade de pedagogia, que eu sei menos do que eu sabia, do que eu imaginava que eu sabia. Gente, é uma deficiência muito grande que eu tive quando eu estudava. Porque na minha época, aprender história era para decorar datas, era aquela questão de complete, então eu tinha que decorar os textos certinhos que estavam ali na minha apostila, no meu livro. E isso me fez realmente ter uma repulsa por essa disciplina. E até mesmo não querer conhecer nem saber sobre história. Isso é uma deficiência que eu tenho hoje na minha vida. O que eu vou fazer? Cruzar os braços? Não. Eu preciso pesquisar. E sempre quando eu vejo a oportunidade que se tem ali de aprender história, eu vou e falo pro meu filho, vamos aprender juntos. Né? O que significa isso? Vamos aprender aí na história, qual foi essa parte da história, né? E aí a gente vai pesquisar. Pesquisar onde? Eu gosto de ter livros onde eu possa manusear. É o primeiro lugar que eu recorro, é na biblioteca de livros de sebo, que são mais baratos, ou quando tinha a Bienal do Livro, também gostava de ir lá comprar algumas coisas baratas e importantes, né? Não é só barato, né? Mas a gente tem que ter conteúdo. E ali eu pego as informações. Ou então informações de YouTube mesmo, né? De professores de histórias explicando sobre o assunto. É bom você ter mais de uma visão, porque história principalmente tem duas visões, né? Não é algo muito absoluto. Mas nós podemos recorrer, né, a também a parte de sites que explicam sobre o assunto. Enfim, lugar para obter conhecimento é o que não falta hoje em dia. O que falta é nós querermos buscar esse conhecimento. Uma das coisas que eu faço aqui em casa também é chamar o papai para ajudar. Meu marido, ele é muito bom em história, ele conhece muito sobre história. Qualquer coisa que eu falo, pergunto para ele, ele sabe. Então também é um meio para mim, na minha casa, mais fácil, mais rápido de conseguir ali aquele conhecimento. E também ter a participação dele, né? Porque muitas vezes a gente senta e fala, explica para nós, e ele vai explicando para nós dois juntos. E isso é muito fantástico. Então aproveite o que você tem na sua casa ou no seu celular aí para você obter esse conhecimento. Agora, se você não sabe nem os conteúdos nominais de física, o que a física ensina, ou o que a química ensina, eu recomendo você assistir algum vídeo de algum professor de química, de algum professor de física, de matemática, enfim, de português, falando sobre qualquer assunto da matemática ou da física, talvez às vezes algo mais avançado ou alguma coisa menos avançada, um documentário, por exemplo, de algum químico, de algum físico, alguém que descobriu alguma coisa. Isso é tão enriquecedor, isso nos abre tanto a mente, mas que tudo isso vocês possam pensar que ele tem que não o contrário, o efeito para a causa, mas sim tem que surgir da causa para o efeito. A Bíblia é o nosso norte. Eu estou falando da Bíblia como um dos compêndios, mas lembre-se que nós temos outros compêndios. Eu posso usar essa mesma metodologia na natureza, por exemplo, mas vamos focar aqui na Bíblia. A Bíblia
ela é então ali a causa, digamos assim. Então eu tô estudando a Bíblia, apareceu, surgiu ali uma oportunidade de aprender. E muitas vezes eu faço isso no momento do culto mesmo. Se eu tenho esse conhecimento, eu vou e explico no meio do culto mesmo. E isso não é irreverência, sabe por quê? Porque Deus é o criador disso. Quando eu estou estudando algo mais profundo, ali da matemática que seja, não é uma irreverência eu trazer isso para dentro do culto. É que infelizmente a nossa mente, ela divide, né? O pensamento grego, ele vai dividindo, ele vai compartimentando. Mas a matemática, ela faz parte do pensamento de Deus, ela faz parte da criação de Deus. Então eu trazer isso para o culto de uma maneira simples, é claro, né? Não vou ali dar uma aula no meio do culto, mas de uma maneira ali falando, descontraída, de uma maneira natural. Isso enriquece e é isso que traz um aprendizado significativo para os nossos filhos e para nós também. Então fica o desafio aí para vocês, depois de nós termos entendido um pouco de como nós podemos olhar para a palavra de Deus e daqui tirar, aguçar a nossa curiosidade para aprendermos mais sobre os conteúdos que nós temos, ou seja, né, da criação de Deus, né, tudo que Ele nos deixou de conhecimento para expandir a nossa mente. O estudo da palavra, por si só, ela já vai expandir a nossa mente. Mas quando ainda a gente relaciona os conteúdos que os nossos filhos vão aprender com o que está na palavra de Deus, isso se torna mais lindo ainda. E lembrem-se que nós estamos falando somente da Bíblia. Nós podemos fazer isso, relacionar os conteúdos com todos os compêndios. E a gente pode falar isso mais pra frente também. Mas eduque a sua mente. Quando você for olhar para a Bíblia, for ler a Bíblia para o seu filho, tente observar cada palavrinha. Tente pensar como cada palavra pode se transformar em uma aula, pode se transformar em um mega conhecimento para o seu filho, pode se transformar ali num aprendizado real e significativo. Que Deus abençoe vocês. Um ótimo dia.